Oi pessoal, estou começando mais um vídeo do canal AMLNet, especial Hebreus capítulo 13. E para começar, vocês antes já vão deixando seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal e vamos começar lendo o Hebreus capítulo 13. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todo o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque o bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. É por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para o que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue de aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E vamos começar com a visão que Deus me deu através desse texto que vocês acabaram de ouvir. Logo nos primeiros versículos fala sobre o amor fraternal. O que é isso? É o amor do pai com o filho. Assim é Deus com todos nós. E Ele nos ampara. A gente pode cair, mesmo caindo, Ele nos levanta. E também a gente aprende na palavra que
todos nós temos que praticar uma coisa chamada hospitalidade. Todos nós devemos ser hospitaleiros. Na nossa casa, quando recebemos uma visita, ou quando Deus nos dá um desafio, às vezes nossa casa bate alguém com necessidade e a gente ampara aquela pessoa. Então Deus está nos provando, nos testando, que devemos amparar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. E também acontece nas igrejas. As igrejas, algumas recebem mendigos, mas infelizmente eu tenho visto em muitas igrejas que há uma recusa de ter mendigos dentro da igreja. Por que será? E é isso. Muitas igrejas estão recusando mendigo. Já vi isso na minha própria igreja, principalmente em dias de eventos, e particularmente eu acho isso ridículo. Eu acho que a igreja é para todo mundo, tem que ir todas as pessoas de todas as classes sociais, inclusive os mendigos. Porque nem todo mendigo, na minha opinião, é uma pessoa endemoniada. Mas existe uma cultura entre evangélicos, pastores, que mendigos são endemoniados. Então, isso aqui é um alerta para a igreja, porque geralmente o mendigo pode estar representando Jesus. Já pensaram nisso? Jesus está testando através desse mendigo. Então, isso pode trazer alguma coisa ruim para aquela igreja, caso haja uma recusa. Então, vamos ser hospitaleiros com qualquer tipo de pessoa, sem preconceito. E também outra coisa que fala em Hebreus, capítulo 13, fala de prostituição. Vocês ouviram o texto. A prostituição tem de várias maneiras. Tem aquela prostituição que conhecemos, né, que é o negócio do sexo. Mas tem uma prostituição que Deus abomina, que é a prostituição espiritual. É uma das coisas que tem acontecido, infelizmente, pessoas trocando a igreja por outras religiões, talvez porque não tem paciência de esperar a bênção e vai para aquele dito caminho mais fácil. Então, vai seguindo aquele modelo daquelas colagens, aqueles papéis colados nos postes da cidade. Traga o seu amor em 3 dias, vai arrumar emprego mais rápido. Então, vão seguindo coisas muito artificiais, porque só Deus mesmo vai dar o que vocês querem, mas no tempo dele, e a pessoa também tem que se preparar para receber determinadas bênçãos. E a prostituição também é um tipo de escravidão.
E se tratando em escravidão, na minha opinião, artistas, principalmente os seculares, são escravos do sistema. Você vê artistas se sacrificando pela fama. Então, todos os artistas, eles têm uma rotina muito pesada mesmo. E eu posso dar exemplos de alguns deles, como no caso aquele grupo da Coreia do Sul, o BTS. Eu sei que muitos garotos desse estilo de música, de K-pop, como por exemplo o BTS, a vida deles é muito regrada. Eles têm uma vida muito rígida. Acorda às 6 horas da manhã, fazer esporte, fazer várias práticas de dança, ensaios de dança, aulas de inglês, e shows, entrevistas. É uma vida muito corrida. Tanto que alguns deles já declararam que nem pensam em namorar, mas pode mudar de ideia, porque por causa dessa vida muito corrida mesmo. E muitos sabem que o grupo BTS vai dar aquele hiato, né, de 2 anos, vão pro serviço militar, e já tem um deles já está lá no exército, que é o membro mais velho do BTS, chamado Jin. Então está tendo uma rotina muito pesada. Enquanto isso, os caras estão fazendo trabalhos solos, etc e tal. Mas a vida deles é muito regrada. Outro grupo que tem uma vida muito regrada é Bon Jovi também. Eu me lembro de uma foto do grupo Bon Jovi que tem numa revista. Você percebe que eles estão com uma cara de sono numa foto, principalmente a cara do guitarrista da época, Rich Sambora. Você vê o relógio dele que está marcado bem de manhãzinha, os caras vão lá tirar foto, vão entrevista. Essa rotina de artista é muito corrido, muito sacrificado. E o Kiss também tem uma outra banda que tem muito sacrifício, né, para os fãs, né? Mais eles que no começo começaram pintados, fizeram aquele mistério, teve um marketing muito grande, e mesmo depois que tiraram, depois voltaram, toda a rotina do Kiss é a mesmíssima coisa, ensaio, tirar uns 7 fotografias. Então a vida de artista, qualquer artista, é uma vida de escravidão. Por mais que eles ganhem dinheiro, a vida deles a privacidade deles ficam quase nada, né? Ainda mais agora com a internet, as redes sociais, tudo ficou muito às claras ao público. Muito mais ainda, e é 24 horas, porque a internet tem a linguagem mais rápida, né? Então, vida de artista é assim mesmo. E também eu não posso negar que a vida de artistas gospel tem a mesma coisa, tem a mesma... A única diferença, uma grande diferença, aliás, que os artistas gospel eles servem a Deus. Eles vão buscar as respostas a Deus, orar, meditar naquilo que estão fazendo. Mas os artistas, os outros seculares, eles não buscam a Deus, eles buscam, sei lá, o dinheiro é o Deus deles. E é por isso que esses artistas são escravos. Então, por isso que na minha opinião, eu acho que
todo evangélico, cristão, tem que pregar para artistas. Sim, por que não? Porque muita gente da igreja acha que não deve pregar porque os caras já estão perdidos. Nada disso, a gente tem que pregar para todo mundo. E os artistas estão incluídos. Ok, pessoal? Nada desse preconceito idiota. Artistas merecem ouvir a palavra de Deus. Jogar semente na classe artística. E isso é muito importante. Ok, pessoal? E nas igrejas há dois tipos de pastores. Tem os bons pastores que pregam a palavra, seguem fielmente a palavra, que cuidam bem das suas ovelhas, dos seus fiéis, dão conselhos. Mas também, infelizmente, nas igrejas evangélicas também tem os maus pastores, que só pensam na vida financeira, ou fazem outras maldades. Muitos desses pastores que fazem maldades podem ter certeza disso, que eles não tiveram nenhum tipo de chamado. Estão nesse meio só para ganhar dinheiro. Nem quando não escuta as ovelhas, e quando escuta conselho errado, estão ficando distantes dos seus fiéis. Então isso para mim não é pastor, é um mau pastor. E também há o bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro pastor, que cuida das suas ovelhas, que está sempre orientando do que devemos fazer, junto ao lado do Pai. Ele é o bom pastor. Não existe pastor melhor que esse. Mesmo que haja os pastores com chamados e tal, que estão abaixo da autoridade dele, o grande pastor é Jesus Cristo. Ele cuida da gente, nos ampara, é claro que exorta quando tem que exortar. Então, esse é o caminho certo, Jesus Cristo. Jesus nos ensinou também na sua vida, na palavra que vemos, a fazer boas obras, ajudar as pessoas. Não precisa necessariamente apenas do lado financeiro, mas dar os bons conselhos, orar, pregar a sua vinda, pregar o Evangelho. As pessoas andam ultimamente entrevadas. E é por isso que devemos fazer boas obras. Vamos seguir os passos de Jesus, seguir tudo que ele nos ensinou. Que nós vamos plantar as sementes, porque nós vamos ter uma grande colheita. Ok, pessoal? Também não posso negar que o que Jesus disse de amar o próximo como a ti mesmo é o melhor conselho que se tem até hoje. É isso que devemos fazer nesse mundo onde o amor se esfria cada vez mais. Aliás, praticamente não tem amor. Se tiver alguém realmente com amor no coração aqui nesse mundo, se você encontrar alguém assim, levanta a mão para o céu, porque é como uma agulha no palheiro. Se você achar alguém, é difícil, muito difícil mesmo. Então devemos praticar o amor ao próximo.
E os ensinamentos de Jesus são muito importantes em relação a tudo isso que eu falei, a tudo e todas as coisas. Ele, dentro do amor ao próximo, ele nos mostra que podemos ter uma coisa chamada autoridade. Porque se você segue Jesus, Deus concede um poder, um dom espiritual, que é um poder que pode pisar em serpentes e escorpiões. Nós podemos ter autoridade, se falar no nome de Jesus, expulsar demônios. Assim Jesus nos ensinou. Em qualquer coisa, em qualquer situação e até em pessoas. Então, isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade, é só uma lembrança para aqueles que estão vendo esse vídeo, que é cristão, evangélico, como eu. Então, a prática do evangelho tem que ser feita. O ir de pregar também tem que ser feita. Todos nós temos que seguir a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus está na Bíblia. Sim, todos nós devemos ler a Bíblia. Ler, orar, sem cessar. A Bíblia é como bússola e lâmpada para os nossos caminhos. Então, não podemos de jeito nenhum deixar de ler a Bíblia. Evangélico que não lê a Bíblia tá mais parecendo um cego em tiroteio. Então, pessoal, vocês que não estão lendo a Bíblia, eu aconselho ler, entendeu? Não seguir apenas pastores ou pastores eletrônicos. Leia a Bíblia, que é fundamental. E também leia a palavra, eu aconselho, né? Leia a palavra que seu pastor pregou no dia. Quando você chegar em casa, leia, reflita, ore também. Para encerrar, vocês podem perceber que no final desse texto de Hebreus, capítulo 13, o apóstolo Paulo dá uma saudação a Timóteo. É muito bom ver essa união entre Paulo e Timóteo. Assim deveria ser entre irmãos cada vez mais. Irmãos de igreja, irmãos espirituais, têm que ser bastante unidos. Não somente na alegria, na hora que está louvando, abraçando, orando na igreja, mas ter uma união até fora da igreja, quando um pode marcar com o outro para um lugar para desabafar algum problema. Porque dependendo do irmão, ele pode dar conselhos. Tem irmãos que podem dar conselho. Não é errado, porque os irmãos estão aí para ajudar. Mesmo que seu pastor não está em condições de ajudar por algum motivo, tem uns irmãos que ajudam, que fazem uma união em oração. Então, é isso, pessoal. Então, esse vídeo, a Net News especial, Hebreus capítulo 13, está se encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, ok, pessoal?